Olá, hoje eu entrevisto um ator de sucesso, um ator de cinema, de teatro e de televisão. Ele está em Uberaba fazendo um trabalho de um produtor, de um diretor uberabense. Eu falo com Eduardo Semerjian. Seja muito bem-vindo a Uberaba, viu, Semerjian? Muito obrigado, muito obrigado. Eu já tinha vindo aqui em 2012 para a gente filmar o Supernova, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho. E fiquei mais tempo. Hoje eu vim, vim ontem, na verdade, né? Então, dessa vez eu vou ficar um pouquinho menos de tempo, mas eu acredito que logo eu volto de novo, que Uberaba sempre me recebe muito bem, é uma delícia de cidade. É uma alegria mesmo de receber aqui também na Câmara Municipal, que é o nosso estúdio aqui nesse Salão Nobre, né? É o Paço Municipal Major Eustáquio, que é a sede da Câmara Municipal, onde funciona aqui a presidência da Câmara, as sessões dos vereadores, mas esse salão também é revestido de arte, então é uma alegria estar com você aqui para a gente falar de arte e cultura. Viva! Viva a arte e cultura! Vamos começar então pelo Supernova, né? Claro. Que você já esteve aqui outra vez, agora é a segunda vez que você vem para este projeto, né? O Supernova é um curta-metragem que é produzido também, é dirigido pelo Gui, é um amigo nosso, o Gui Tensol, o Guilherme Tensol. Agora, como que você efetivou, como que concebeu esse encontro de você com o Gui, com essa equipe e com o Uberaba? Então, na verdade, em 2007, 2008, houve um outro filme em que o Gui e o Mário Dipoy participaram com outras funções que não de diretor e produtor, né, que eles são hoje, e me chamaram para fazer o filme. Então, na verdade, eu os conheci lá. Aí, alguns anos Lá depois... em São Paulo? Lá em São Paulo, tudo em São Paulo, que eles estudaram na Academia Internacional de Cinema. Aí, era um filme do pessoal da academia. Então, aí passaram alguns anos desse filme, o Mário me ligou para a gente conversar. Aí fomos eu, Mário e Guilherme, conversamos, eles me contaram a respeito do Supernova. Inicialmente era um curta, hoje já virou um longa, na verdade, né? E quiçá virará uma série, que é o que a gente está tentando também. E aí eu me apaixonei pelo projeto, achei a história maravilhosa, e justamente por ela ser uma história tão extensa, eu disse que assim, isso aqui tem capacidade para ser algo muito maior. E aí, no fim das contas, a Supernova acabou crescendo e virou um negócio muito legal. A gente já filmou grande parte em 2012, a primeira vez que eu estive aqui, que eu protagonizo junto com a Greta Antoine, né? A atriz do filme, né? Isso, exatamente. E também filmaram com a gente o Oswaldo Mendes, o Pablo Humberto, e algumas pessoas que tinham feito o curta, o Encantado, que também é do Gui. Que também é do Gui. Que são pessoas daqui de Uberaba. Então foi muito legal. Agora a gente pretende finalizar o Supernova no final do ano. Eu vim aqui agora para fazer algumas fotos que a gente vai utilizar para divulgação, vai utilizar para algumas coisas aí. As filmagens do Supernova foram realizadas no casarão da família Schoder, que fica aqui na rua Vigário Silva, bem perto de onde nós estamos, que é a Praça Rui Barbosa. Atualmente a casa é dirigida pelo fotógrafo Fabiano Schoder. E você interpreta um psiquiatra no Supernova, né? Exatamente. Que tem muitos conflitos, inclusive conflitos pessoais também, que o personagem vai trazendo. Exatamente. Na verdade, esse é o centro do filme, né? O Albert Delacroix, que é o meu personagem, ele é um psiquiatra, trabalha em um sanatório, que foi filmado no sanatório aqui de Uberaba, né? E ele tinha sido militar, teve uma formação muito pesada em termos de, assim como militar, né? E aí ele viveu em Israel durante muito tempo, se formou em medicina, se tornou psiquiatra, e depois de uma desilusão lá em Israel com o governo israelense, ele resolveu sair de lá, voltou para o Brasil, porque na verdade ele é brasileiro, e aqui no Brasil entrou no sanatório, e ele chega aos 50 anos num momento de crise pessoal, né? Também tem um outro elemento super importante na história, que é o fato dele ele era um judeu ortodoxo.
ele se tornou um judeu maçom, né? E na maçonaria ele trabalha com a Cabala tem muito a ver com a história também do Longa, né? Então todos esses elementos eles contribuem para a gente tocar o Supernova. Ele era um médico, e aí eu te pergunto, você também tentou fazer medicina, cursou medicina por uns tempos, não é? Pois é. Química, acho que mais alguns outros cursos, tentei... assim, completamente diferente da área que você está. Eu tentei várias coisas antes de ser ator. Eu só me tornei ator com 25 anos. Então, dos 17, porque assim, eu queria ser jogador de futebol, né? Também, né? Sou um torcedor fervoroso do Palmeiras e eu queria jogar no Palmeiras, tentei Juventus, aí houve uma tentativa, só que eu vi também que não era o caso eu ser profissional disso, né? Não ia dar certo porque eu sou extremamente emotivo com futebol. Então aí eu tentei medicina, tentei química, biologia, me formei em comércio exterior, trabalhei em varejo, na Mesbla, na Sears, nas antigas Mesbla e Sears, né? E aí depois de ver que nada disso, chegou um momento que eu estava na Mesbla, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Não tem nada a ver comigo. E eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu fiquei um tempo parado, sem fazer absolutamente nada. Tempo foi em torno de quantos, Mejan? 3 meses, aproximadamente 3 meses. Aí eu comecei a fazer um curso de teatro junto com alguns amigos meus, nem era para eu estar fazendo, né? E no fim das contas eu acabei ficando e eles pararam. Eles fizeram o curso lá rapidinho e eu continuei, me tornei ator e até hoje eu encontrei finalmente aquilo que eu amo fazer, aquilo que é o meu caminho pessoal. Aí você cursou artes cênicas? Então. Você fez um curso básico de teatro, mais rápido? Por incrível que pareça, no fim das contas eu não fiz nenhum curso. Eu entrei na USP em artes cênicas. Entrei lá na ECA, eu fiz apenas 3 meses na faculdade, porque ao mesmo tempo fui convidado para trabalhar, para entrar numa peça de um grupo que na época era o grande grupo de teatro de São Paulo, que era o Boi Voador, que é do Ulisses Cruz e tal, né? Era do Ulisses Cruz. E eu fui convidado para entrar lá na peça, ao mesmo tempo que eu estava na faculdade. Começou a bater horário, e eu estava um pouco assim com a faculdade, porque eu não sou muito acadêmico, eu sou de ação, é o meu jeito de ser. E aí no fim das contas eu acabei ficando só na peça, e a peça acabou sendo o meu curso, porque foi 1 ano e meio de ensaio, e nesse ensaio a gente passou por vários estilos de interpretação, por vários mestres da interpretação, Stanislavski, Artaud, Grotowski e outros. Estudamos todos eles, e para mim foi o meu curso. Então eu segui a partir daí, né? E diante assim de tantos papéis mesmo, né, que a gente desempenha na vida, mas você especialmente enquanto ator, e você fez agora um psiquiatra, você já fez ou faz uma psicanálise às vezes para sair, desconstruir um personagem, mergulhar em outro, ou ser você mesmo? Em relação a isso tem 2 coisas interessantes. A primeira é um modus operandi meu. Eu gosto de ir jogando, perguntando, vendo coisas a respeito do meu personagem, da história, etc., que é para poder entrar com o máximo possível de desenhado no meu personagem. Após o trabalho, eu gosto de desconstruir completamente, fisicamente. Então, por exemplo, se eu começo um trabalho e eu estou assim, terminou o trabalho, eu deixo crescer a barba, por exemplo. Terminou o trabalho, eu estava de bigode, e careca 0, aí eu deixo crescer o que ainda cresce na cabeça. Hoje já não cresce muita coisa. Mas, então eu gosto de desconstruir a partir do físico, né? Porque isso vai me mudando, e todo dia quando eu olho de manhã no espelho, eu vejo uma outra faceta minha, né? Porque no fim das contas são todos eu sou todos aqueles ali. Então aí eu só me desvinculo daquela faceta. Em relação à psicanálise, eu nunca fiz psicanálise exatamente. Já fiz terapia durante um bom tempo. Na verdade, a minha formação como ator passou por fazer trabalhos ligados à psicologia, mas uma psicologia alternativa,
que me deu suporte para poder desenvolver um esquema de pessoal, interno, de enfrentar o trabalho do ator. Emocional, intelectual, do corpo, tudo isso tinha a ver com esses trabalhos que eu fazia. E eu fiz durante 10 anos, uma sequência longa e intensa, que me ajudou muito, num espaço lá em São Paulo chamado Sol Lua, e especialmente capitaneado por uma pessoa que hoje é meu mestre, que chama Jovelti Arcângelo, que foi ator nos anos 60, foi um galã da Tupi há muito tempo. Então, assim, o meu suporte nesse sentido, ele vem deste trabalho e dessa maneira de eu agir pós-trabalho, pós-personagem, né? Esse trabalho aí do Supernova tem uma previsão de encerramento desse filme aqui em Uberaba? Você vai retornar várias outras vezes, né? Sim, a gente deve finalizar o filme com algumas outras filmagens. Tem algumas cenas ainda a serem feitas aqui. Esperamos também filmar lá fora. A previsão de ir para a Argentina, eventualmente Espanha. Se o dinheiro que tem que sair, a gente também deve ir para Israel. Então, assim, tem uma previsão bem legal de outras filmagens, menos do que foi feito antes, mas são cenas importantíssimas, que vão dar um suporte para aquilo que já foi filmado. Bom, o que foi filmado, o que está pronto, então, eu vou apresentar para você, né, um trecho do Supernova, que é esse trabalho maravilhoso sendo produzido aqui pelo Eduardo Semerjian e por um grupo de uberabenses. Quer um pedaço? Você tá comendo aí? Seu cadente, eu acho. Tem nada aí. Nessas suas vindas a Uberaba, o que você tem sentido da nossa terra? Como você vê Uberaba em termos de cultura e arte? Tem uma coisa em Uberaba específica, assim, que me chama muita atenção. Uberaba é uma cidade que tem detalhes extremamente interessantes. A questão do Chico Xavier, né? Ou seja, de uma certa forma, é um centro espiritual, né? Aqui em Minas, de uma maneira geral, existe uma coisa muito forte nesse sentido, né? Espiritualmente falando. A terra em si, aqui tem muita rocha, aqui tem diamante, nem sei se tem hoje, mas tem. Minas Gerais, de uma maneira tem geral, essa origem, né? Então assim, aqui em Uberaba, eu sinto que existe uma energia muito forte. Então, a presença do Chico Xavier aqui na cidade, uma pessoa que eu conheci ontem, por exemplo, eu não conhecia, que é o Rodolfo, que ajudou a gente nas fotos ontem e vai ajudar também a mexer com outras coisas, porque a gente vai fazer vários produtos diferentes, né? Não é só o filme, vai ter outras coisas e esse garoto vai ajudar. E eu descobri que ele é mundialmente premiado por trabalhar com dinossauros, que ele refaz dinossauros a partir do estudo dele. Ele é um designer gráfico. Então, assim, eu vejo que tem pessoas que saem daqui que são geniais. O próprio Gui, eu acho o Guilherme extremamente especial. Ele é de uma inteligência brutal. Para formar o que é o Supernova, não é qualquer um, porque é uma história extremamente complexa. Então, assim, aqui de Uberaba, eu vejo que as pessoas tem pessoas que são extremamente inteligentes, extremamente criativas. Então, nesse sentido da arte, da cultura e da espiritualidade, isso me chama muito a atenção aqui em Uberaba. As histórias que eu vim ouvindo, que o Gui me conta de vez em quando.
Então isso me chama muita atenção aqui. Isso é bacana porque a gente pode, inclusive, contar com você em mais projetos, né? Porque Uberaba tem essa Claro. riqueza cultural mesmo, assim, Claro. muita coisa ainda a ser desvendada. Semerjan é um ator, você nasceu, a sua escola é o teatro, né? Sim. Mas aí você já foi para o cinema, nós vamos falar sobre isso, pelo cinema, pela televisão, as minisséries, as telenovelas, né? Mas a sua base é teatro. Ah, sem dúvida. É porque, na verdade, assim, no teatro, o teatro tem uma diferença em relação às outras mídias, cinema e TV, e hoje em dia web também, né? Que não dá para... Ela já está inserida de uma maneira muito forte. O teatro, ele dá uma coisa que nenhuma outra dá, que é esse contato pessoal, perto, de as coisas estarem acontecendo naquele momento e a gente ter que se virar naquele momento com aquilo que está acontecendo. Se dá uma crepe, cai um refletor em cena, eu tenho que me virar com aquilo, né? Óbvio que numa situação extrema a gente para, peça, não sei o quê, mas quando acontecem imprevistos, a gente tem que se virar na hora. Também o fato de fazer várias vezes exatamente a mesma coisa. Como fazer isso de maneira viva, de maneira que não fique chato, de maneira que não fique acomodado. Então, assim, o teatro te dá essa escola de manter algo vivo. No cinema e na TV existe algo um pouco mais, digamos, é mais rápido, né? Acaba também exigindo, normalmente, que isso seja feito de uma maneira mais você tem que ser mais esperto, né? No teatro você tem mais tempo para as coisas. Então são exigências diferentes, mas a base para você conhecer tudo de uma maneira mais abrangente é o teatro. Por isso que eu acho que o teatro é sempre muito mais importante para o início de trajetória de um ator do que começar pela TV ou começar pelo cinema. Eu acho que é mais difícil quem trabalha na câmera, né, ir para o teatro depois. Fazer o inverso. Exatamente. É mais difícil do que você do teatro vir para a TV. Exatamente. É um eu acho caminho que é um caminho bem mais complicado, eu acho. Bem mais complicado, porque você vai de uma coisa bem específica para algo que é muito mais amplo. Vindo para a TV, então, recentemente, o Eduardo Semerjan, né, interpretou o André Matarazzo numa minissérie, Maísa, que foi na Rede Globo, que teve muita repercussão, que foi uma produção muito importante, né? E tem uma pergunta, assim, chave que nós, jornalistas, a gente acaba fazendo. Qual é aquela sensação de viver mesmo o André Matarazzo, de ser o esposo da Maísa? Isso. Como foi esse trabalho? Olha, para mim foi muito especial por uma razão específica. Teve algumas coincidências e eu não acredito que sejam só coincidências nunca. Eu acho que tem a ver muito. Que assim, André Matarazzo estudou no mesmo colégio que eu, Colégio São Luís. É mesmo? Lá em São Paulo. Vários anos antes, mas sim, foi no mas mesmo colégio. colégio. Ele nasceu exatamente no mesmo ano do meu pai. Então ele tinha, teoricamente, a idade do meu pai. E teve um dia que aconteceu um negócio que eu não me toquei, eu só me toquei quando eu olhei. Que assim, quando foi, porque assim, eu tive toda o figurino foi todo feito, foram feitos 4, 5 ternos diferentes, camisa foi feita especialmente para mim e tudo. Com muita elegância, né? Foi, porque o cara era um conde. Ele era um conde, era um ricaço, era um patrocentão, era uma pessoa de elegância e tudo, então tinha que ser a mesma coisa, eu tinha que fazer a mesma coisa. Então, quando o figurino foi feito, eu fui provar o figurino e eu coloquei uma camisa. Aí eu bati o olho, que antigamente você colocava as iniciais aí eu vi lá, AM, André Matarazzo. Na hora me veio as camisas do meu pai, porque ele se chamava Antônio Magdaleno. Magdaleno é meu nome verdadeiro, né? AM, exatamente a mesma sigla. AM, eu falei assim, gente, e eu o tempo todo, eu sentia muito forte a presença do meu pai enquanto eu filmava. Era uma coisa impressionante. Então, assim, representou muito para mim, muito por conta disso, e também porque foi a primeira vez que eu tive a chance de fazer um personagem com um alcance tão grande, com um alcance nacional, né? Então foi bem interessante. Depois do Matarazzo vieram outras oportunidades bem legais para mim. Então abriu portas também para mim. Eu sempre digo que eu sou muito grato ao Jaime Monjardim, porque foi ele que abriu a porta da TV de uma maneira mais intensa para mim, né? Eu já tinha feito, mas
Mas a partir dali as coisas ficaram mais fluentes para mim em televisão. Além dessas manifestações aí, né, que são muito pessoais, assim, que ocorreram ali nos bastidores, aí vem também a questão do Jaime Monjardim, filho da Maísa, sendo o diretor, né, da minissérie, que é o nome da mãe dela, e tem que trabalhar com todos aqueles sentimentos ali. É diferente, por exemplo, estar trabalhando com ele, que era o filho, tem um peso maior? Eu acho que é. Eu já tinha trabalhado com ele em Olga. Eu fiz uma participação em Olga, no cinema, exatamente. E, assim, o que eu percebi de diferente dele, e eu acredito que tenha sido nesse trabalho especificamente, é que havia um cuidado comigo e com a Larissa, que era, para ele, dava a impressão que para ele é como se ele estivesse cuidando do pai e da mãe dele de verdade, né? Porque afinal é a história da mãe dele, o pai dele envolvido, então isso tudo realmente para ele foi muito importante, com certeza. Ele disse, eu esperei a minha vida toda para fazer. Então havia sim um cuidado especial e trabalhar com o Jaime foi bem interessante, porque eu sentia nele a cada momento ele vivia de uma maneira muito especial, no sentido de fazer com que a gente tivesse esse mesmo carinho, esse mesmo amor pelo trabalho, e houve, na verdade, e houve mesmo. A Larissa se entregou maravilhosamente, ela estudou 6 meses antes, a Maísa, antes de começar a filmar, né? Eu também peguei uns 3 meses antes, comecei a estudar, fui vendo. Eu tinha muito a ver com a família Matarazzo no sentido de morar do lado, de passar na frente da casa todo dia, de estudar no mesmo colégio, de gostar da história de São Paulo. Eu estudei a história de São Paulo com o maior prazer, porque assim, eu tenho paixão por São Paulo. Você é paulistano, Sou um paulistano arraigado, assim, eu adoro, não tenho vontade de sair de lá, sabe? Tem muita gente que fica, porque São Paulo tá horrível, porque não sei o quê, porque cresce, é poluição, é trânsito, tudo isso é chato mesmo. Mas assim, eu tenho uma paixão por São Paulo, eu não tenho a menor vontade de sair de lá, adoro. Então estudar a história de São Paulo para mim foi um arraso, assim, porque eu descobri coisas que eu não sabia e coisas que na verdade se ligaram ao que eu já conhecia da cidade. Então, mas num outro nível de importância, né? Sim, exatamente. Me ajudou a me colocar naquela época e naquela sensação de ajudar a fazer São Paulo crescer, que foi o que a família Matarazzo fez, né? Nós vamos ver também um trecho, então, aí da minissérie, que você é Jean, né, na Maísa. Como assim, gente? Eu gosto de cantar. E quero gravar o disco sim. Nossa, é o meu maior sonho. Que despropósito, você está grávida. Esperamos o bebê nascer, eu não tenho pressa. Assinamos o contrato depois. Eu quero apenas uma promessa sua, Maísa. Um sim. 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 É uma ótima ideia. Não, Maísa, nem pensar. Eu quero, André. Está fora de cogitação. Já ia te perguntar mesmo essa questão da projeção que a televisão confere aos atores, e especialmente assim na Rede Globo, né? Que os trabalhos que são feitos. Isso ajuda bastante você que tem até uma formação assim diferenciada de teatro, de cinema, mas a TV realmente projeta, né? As grandes redes abertas, e principalmente a Globo, a Record também tem uma dramaturgia que hoje cresceu, se desenvolveu de uma maneira bem interessante. Eles estão com produções bem interessantes. Você fez produção lá, né? Só fiz Rei na Davi. Record, o Rei Davi, né? Fiz Rei Davi em 2011, 2012, que foi também um trabalho que eu fiquei muito mais tempo no Rio fazendo Davi do que Maísa, por incrível que pareça. Porque foram 30 capítulos, eu participei de 21 e era muito intenso. E foi um trabalho maravilhoso, eu nunca tinha feito um trabalho de época daquele jeito. Toda a parte técnica se desenvolveu de uma maneira fantástica. Então, assim, maquiagem, figurinos, etc. Foi uma coisa, assim, assustadora e ao mesmo tempo linda. Eu me diverti fazendo batalha, lutando com espada, não sei o que, aprendendo a lutar, que é um negócio que eu nunca tinha feito. Enfim, mas voltando, assim, à questão da projeção que pode haver, né? A partir da Globo. A Globo tem esse alcance nacional, que obviamente é a maior emissora que a gente tem no país, embora
outras emissoras, principalmente de canal fechado, estejam ganhando espaço, a Globo ainda é a maior do país. Então, eu ganhei uma projeção em Maísa que eu não tinha até então. Muitas pessoas que não me conheciam começaram a ver meu trabalho, gostaram, e a partir daí eu tive outros trabalhos na TV. Tanto que, assim, eu fiz várias coisas na TV Cultura, por exemplo, antes da Globo, e assim, não tem o alcance. Embora tenham sido coisas muito legais, não tem o mesmo alcance. Hoje em dia, né, ou a partir da Globo, a partir de Maísa, eu fiz o trabalho, fiz uma novela na Record, aí depois eu fiz a minissérie O Rei Davi na Record. Também comecei a fazer o Negócio na HBO, que já está na 3ª temporada, a gente vai começar a gravar a 3ª temporada agora, né? Então, assim, eu tenho feito coisas na televisão com certa constância, e foi a partir do Matarazzo na Globo. Então, isso eu não posso negar nunca. Eu tenho que agradecer a TV Globo sempre por isso. Semejante, você também é professor de teatro, né? Você é diretor, é produtor, quer dizer, você passeia, você dialoga assim, com todas essas linguagens. Tem alguma que te encanta mais, que te chama mais? Tem. Eu sou mesmo ator. Isso eu digo de boca cheia, que é o que eu amo fazer, de verdade. Adoro dirigir, embora dirija pouco. Fazer preparação de ator, faço também. Já dei aulas durante muito tempo, hoje em dia eu estou mais afastado, porque felizmente tem pintado muito trabalho como ator, que é o meu foco principal. Então, eu dou aulas, mas eu meio que estou afastado. O que eu amo fazer mesmo é atuar. E eu gosto de fazer cinema, fazer TV, fazer teatro, eventualmente fazer algo diferente. Sabe, eu já fiz eventos o Sesc em 2012 me chamou para fazer o Conde Matarazzo, não o André, mas o Francesco Matarazzo, que era um passeio pela avenida, que é o Sesc Pompeia. Ali ele fica do lado da Avenida Francisco Matarazzo, onde tinha as empresas, ficaram algumas poucas casas, chaminés e tal. Então eu fiz esse passeio. Então, assim, eu gosto de trabalhar em várias mídias e de várias formas. Mas o que eu amo fazer mesmo é atuar. Não dirigir, não como professor. No cinema você já fez vários curtas, fez uns 10 longa-metragens também? Já fiz. Fez Carandiru? Acho que não chegou a... Carandiru eu não fiz o filme, eu fiz na TV, aliás na Globo, eu fiz a série Carandiru Outras Histórias. Eu fiz um dos episódios, que era o episódio... Porque os episódios eles focavam nos personagens. Tinha, se não me engano, acho que foram 20 episódios, posso estar errado, mas digamos, desses 20, cada episódio focava num personagem específico, na história desse personagem dentro do Carandiru. E o que eu fiz era focado no personagem, no Chico, que era o personagem do Milton Gonçalves. Então eu participei, o filho dele, inclusive, participou do filme, fez ele mais novo, né? E foi inclusive a minha primeira entrada em televisão, assim, mais interessante. E no teatro você fez várias peças, você fez peça do Mia Couto? Eu fiz... Mia Couto. Do Mia Couto. Sim. Do Mia Couto. Sim, o outro lado da sereia. O outro pé da sereia, desculpa. O outro pé da sereia, que foi uma peça que eu fiz em 2010, foi adaptada de um romance, desse romance, do mesmo nome do Mia Couto. Eu fiz durante 3 meses, foi um trabalho muito rápido. Inclusive em 2010, que a partir de 2010 eu tive uma intensidade de trabalho bem grande. Ensaio sobre a cegueira também, né? Do Meirelles. Ensaio sobre a cegueira em cinema, né? Ou seja, literatura em cinema, em teatro. Sim. É uma maravilha. Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Fernando Meirelles, foi maravilhoso. Também foi um filme que eu fiz em inglês, então foi a primeira vez que eu pude fazer um trabalho maior em inglês, né? Que eu gosto de fazer, eu já fiz alguns, né? Que é uma coisa que eu acho
gostosa. Você já fez também. um trabalho do Shakespeare, né, do Hamlet? Já, eu no teatro fiz Hamlet. Na verdade, em teatro eu tenho, acho que 24, olha que bom, já perdi as contas. Bom. Isso é bacana. Esse não já fez bastante. Eu acho que eu estou na 24ª ou 25ª peça da minha carreira. Eu estou nesse momento, quer dizer, acabou agora a temporada em São Paulo, a gente vai viajar. Estou com caros ouvintes. Hamlet eu fiz em 2013 e 2014. Não, 2012 e 2013, que era com o Tiago Lacerda, eu fiz o Rei Cláudio, então para mim foi maravilhoso, né? Eu trabalhei a direção foi do Ron Daniels, que é um diretor brasileiro, mas que ficou anos lá na Inglaterra, ficou radicado lá e foi diretor da Royal Shakespeare Company, então tenho tido o prazer de trabalhar com gente muito legal mesmo. O Tiago mesmo Tiago Lacerda fez um Hamlet maravilhoso, né? Às vezes tem essa imagem, porque na TV, só novela, porque é galã, porque é superficial. Não, o Tiago é um ótimo ator, mesmo. Você imagina, tem uns dados aqui que aliás, dados assim, lamentáveis em relação à cultura, a questão cultural do Brasil, né? Que foi da FEComércio, do Rio de Janeiro, Sim. que apresenta aqui 92,5% das pessoas não costumam ir a exposições de arte. Da mesma forma, 88,6% não assiste peças teatrais e 73,7% não costuma frequentar cinema. Como é que você faz essa análise? Esse é o seu trabalho. Como é que você vê isso? Eu vejo isso com uma tristeza brutal, porque na verdade arte você pode aprender em casa, quando você é criança, como eu, por exemplo, levo minha filha de 5 anos ao teatro, eu levo minha filha ao parque para ver exposições, eu levo ela para ver um monte de coisa, no sentido de ampliar a capacidade de raciocínio, de criatividade, de pensamento da minha filha, né? E de emoções também. Ao perceber que o povo brasileiro, via de regra, não assiste isso, a gente vê que a capacidade do brasileiro de refletir sobre a própria realidade é muito reduzida. E isso é o pior legado que se pode deixar para um povo. Não conhecer a sua cultura, não conhecer a arte, não conhecer, não se dar a chance de trabalhar a criatividade e o pensamento crítico através da cultura e da arte. Acho que isso é responsabilidade, sim, do governo brasileiro. Acho que isso é, sim, responsabilidade de uma educação mal cuidada, porque se a gente tivesse mais educação, também teríamos esse outro lado do espírito crítico, da criatividade, etc. E assim, enquanto não houver interesse do governo, seja governo federal, estadual, municipal e de qualquer lugar do país, enquanto não houver interesse em fazer as crianças se envolverem com arte, se envolverem com cultura, a gente vai continuar um país que vai cair. Nós vamos continuar caindo, e nós estamos caindo, acredite. Isso é uma coisa mais triste que existe no país, eu acho. Ok, existe fome, existe um monte de coisa, mas assim, a gente só consegue reverter esse tipo de coisa através do próprio povo que se manifesta. Se o povo não tem o espírito crítico, que é desenvolvido através da educação, da arte, da cultura, como é que ele depois vai chegar e vai dizer, eu quero comer? Ele só vai dizer, eu quero comer, que é muito básico. Ele não vai propor nada que seja mais elaborado, não vai exigir nada que seja mais elaborado e não vai enxergar coisas que deve enxergar, que são feitas pelo governo. Então, eu vejo com uma tristeza profunda. Você fala mesmo de fomentar essas políticas públicas, essas políticas governamentais. Nós temos aí aquele ticket, né, que é um vale cultural de R$50 por pessoa. Isso não garante uma consciência
da cultura no país, da arte no país? Eu acho que é uma ação extremamente legal. Você dar R$50. Agora, mais do que isso, porque não adianta nada você dar. É a mesma coisa que você chegar e dar um pote de caviar para uma pessoa que nunca viu caviar, não sei o que é isso. Então, ela provavelmente não vai usar. Mas nem vai saborear aquilo, né? Não vai saber, porque ela vai olhar e falar, não sei se eu gosto disso. Que é exatamente o que acontece. A questão não é só o adulto, porque esses R$50, eles acabam, de vale, eles acabam sendo dados na mão do adulto. Agora, você precisa pegar a criança e falar, vem aqui, a gente vai te mostrar teatro. Sabe o que é teatro? Vem aqui, a gente vai te levar no museu. Sabe o que é museu? O governo tem que fazer isso. Existe também de casa. O pai, a mãe tem que levar a criança, tem que levar o seu filho, a sua filha, para conhecer lugares de cultura, de arte. Agora, se os pais não têm esse conhecimento, eles vão levar as crianças aonde? Se não tem o dinheiro para isso, eles vão levar aonde? Então, precisa haver um trabalho que comece de agora com crianças, porque isso vai fazer com que as crianças, além de serem mais cultas, mais inteligentes, mais criativas, elas vão ser menos violentas, elas vão ser mais amorosas, elas vão criar alternativas de poder sobreviver, de poder dar alguma coisa para o outro. Sabe, porque está faltando também muita solidariedade. A cultura traz isso, o amor pelo outro, porque você começa a criar um emocional mais sensível a partir da arte. E, infelizmente, a criança, que deveria ser o foco, a longo prazo, ela não tem essa chance. Então, para modificar esse cenário, né, esses índices aqui, tem que começar por um processo de educação mesmo, que aí vem a responsabilidade, como você está dizendo, primeiramente da família. É um investimento. É um investimento, porque você não vê o resultado de cara. Você não pode ser imediatista. Você vai ver que algumas pessoas vão pegar o vale, vão assistir alguma exposição, vão ver algum cinema, etc. Mas assim, o foco tem que ser a criança. Para a gente pensar em 2030, para a gente pensar em 2040, para a gente pensar no desenvolvimento a longo prazo, que é uma coisa que não se vê hoje em dia. Semerjian, e a arte, ela está muito mais acessível, né? Hoje tem aí teatros, museus, alguns patrocinadores, então ela está mais popular mesmo, tem mais acesso para as pessoas irem. O que eu sinto é que existem algumas empresas que, de alguma forma, estão criando uma consciência social. Isso é extremamente positivo, porque o que esse governo faz, o setor privado acaba fazendo às vezes do governo em várias situações. Então, mesmo que seja por uma questão institucional, etc., eu acho que é respeitável que ela tenha um ganho institucional se ela realmente tem uma consciência social e cultural. Então, o setor privado tem tido um peso muito grande na cultura, no sentido de levar a cultura diretamente ao povo, à criança, inclusive, coisa que o governo deveria atuar de uma maneira mais intensa e não faz. Então, eu acredito que se houver mais incentivo para as empresas, o governo não precisa nem fazer grandes coisas, mas incentivar as empresas a entrar a tomar essas ações, eu acredito que isso pode ser uma saída também para a gente, uma entrada para uma sociedade diferente. A gente precisa de pessoas mais sensíveis. Nós estamos perdendo a sensibilidade, a solidariedade, o carinho, o amor pelo outro. Para fechar, o Eduardo Magdaleno é Eduardo Semerjian. Exato. Como foi feita essa escolha? O nome do meu pai era Antônio Lourenço Magdaleno. O nome da minha mãe, Ervelina Semerjian. Meu pai me registrou Eduardo Lourenço Magdaleno. Né?
Então, e eu gosto, adoro o Lourenço Magdaleno, eu assumo, não tenho problema nenhum com isso, assino. Então, assim, nas minhas questões legais, nas minhas questões oficiais, Eduardo Lourenço Magdaleno, fácil. Eu não tenho uma assinatura Eduardo Semerjian. Eu assino Eduardo Magdaleno, mesmo quando eu dou um autógrafo, alguma coisa assim. Então, isso eu fiz questão de não mudar. Mas, para a questão artística, como eu sempre gostei do nome Semerjian, que é armênio, da minha mãe, então aí eu resolvi utilizar Semerjian. Ah, bom. É um nome de família também, não é um Sim, nome, né, que surgiu por uma outra estrutura. Não é aleatório. É o seu nome também. É meu nome. Muito bem, Eduardo. Nós estamos encerrando, né, aqui. Muito obrigada por estar aqui no canal Câmara, te agradeço novamente. Eu que agradeço, eu agradeço a você, Vacira, agradeço a TV Câmara. TV Câmara, perdão. É que eu olhei para a câmera e falei, perdão. Mas agradeço a TV Câmara, agradeço o Uberaba e posso garantir para vocês que vocês vão ter muita coisa legal vindo por aí a partir do Supernova. Inclusive, se eu puder voltar, eu volto, faço outras coisas aqui também. Obrigado. Bom, vamos acompanhar então o Supernova, né, que já tem um interesse, já está bastante difundido aqui em Uberaba e a gente sabe que é um sucesso. E claro que nós, enquanto uberabenses, queremos muito que você retorne aqui, tanto para trabalho como para lazer, conhecer também as potencialidades, né, do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano da nossa cidade. Você é sempre bem-vindo. Obrigado. Voltarei com o maior prazer. Eu entrevistei o ator Eduardo Semerjian. Muito obrigada por sua companhia e até breve.